Projeto de Resolução SEB, dezembro de 2001, institui diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. O presidente da Câmara de Educação Básica, reconhecido o modo de vida social e o de utilização do espaço do campo como fundamentais, em sua diversidade, para a constituição da identidade da população rural e de sua inserção cidadã na definição dos rumos da sociedade brasileira, e tendo em vista o disposto na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, LDB, na Lei 9.424, de 24 de dezembro de 96, e na Lei nº 10.172, de 2001, PNE, e no parecer CNE-SEB número 36 de 2001, homologado pelo senhor Ministro de Estado da Educação em dezembro de 2001, resolve. Artigo 1º. A presente resolução institui as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo a serem observadas nos projetos das instituições que integram os diversos sistemas de ensino. Artigo 2º. Estas diretrizes, com base na legislação educacional, constituem um conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas do campo às diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e médio, a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação indígena, a educação profissional de nível técnico e a formação de professores em nível médio na modalidade normal. Parágrafo único. A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa dos projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. Artigo 3º. O poder público, considerando a magnitude da importância da educação escolar para o exercício da cidadania plena e para o desenvolvimento de um país cujo paradigma tenha como referências a justiça social, a solidariedade e o diálogo entre todos, independentemente da sua inserção em áreas urbanas ou rurais, deverá garantir a universalização do acesso da população do campo à educação básica e à educação profissional de nível técnico. Artigo 4º. O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho compartilhado de todos os setores comprometidos com a universalização da educação escolar com qualidade social, constituir-se-á num espaço público de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente sustentável. Artigo 5º. As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o direito à igualdade, e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394/96, complementarão a diversidade do campo em todos os seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. Parágrafo único. Para a observância do estabelecido neste artigo, as propostas pedagógicas das escolas do campo, elaboradas no âmbito da autonomia
dessas instituições serão desenvolvidas e avaliadas sob a orientação das diretrizes curriculares para a educação básica e a educação profissional de nível técnico. O poder público, no cumprimento das suas responsabilidades com o atendimento escolar e à luz da diretriz legal do regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, proporcionará educação infantil e ensino fundamental nas comunidades rurais, inclusive para aqueles que não concluíram na idade prevista, cabendo em especial aos Estados garantir as condições necessárias para o acesso ao ensino médio e à educação profissional de nível técnico. É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, através de seus órgãos normativos, regulamentar as estratégias especificadas de atendimento escolar do campo e a flexibilização da organização do calendário escolar, salvaguardando nos diversos espaços pedagógicos e tempos de aprendizagem os princípios da política de igualdade. Parágrafo 1º. O ano letivo, observado o disposto nos artigos 23, 24 e 28 da LDB, poderá ser estruturado independente do ano civil. Parágrafo 2º. As atividades constantes das propostas pedagógicas das escolas, preservadas as finalidades de cada etapa da educação básica e da modalidade de ensino prevista, poderão ser organizadas e desenvolvidas em diferentes espaços pedagógicos, sempre que o exercício do direito à educação escolar e o desenvolvimento da capacidade dos alunos de aprender e de continuar aprendendo assim o exigirem. Artigo 8º. As parcerias estabelecidas visando ao desenvolvimento de experiências de escolarização básica e de educação profissional, sem prejuízo de outras exigências que poderão ser acrescidas pelos respectivos sistemas de ensino, observarão. Inciso 1º. A articulação entre a proposta pedagógica da instituição e as diretrizes curriculares nacionais para a respectiva etapa da educação básica ou profissional. Inciso 2º. Direcionamento das atividades curriculares e pedagógicas para um projeto de desenvolvimento sustentável. Inciso 3º. A avaliação institucional da proposta e de seus impactos sobre a qualidade da vida individual e coletiva. Inciso 4º. Controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação da comunidade do campo. Artigo 9º. As demandas provenientes dos movimentos sociais poderão subsidiar os componentes estruturantes das políticas educacionais, respeitando o direito à educação escolar nos termos da legislação vigente. Artigo 10º. O projeto institucional das escolas do campo, considerado o estabelecido no artigo 14 da LDB, garantirá a gestão democrática, constituindo mecanismos que possibilitem estabelecer relações entre a escola, a comunidade local, os movimentos sociais, os órgãos normativos do sistema de ensino e os demais setores da sociedade. Artigo 11º. Os mecanismos de gestão democrática, tendo como perspectiva o exercício do poder nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Carta Magna, contribuirão diretamente, inciso 1º, para a consolidação da autonomia das escolas e o fortalecimento dos conselhos que propugnam por um projeto de desenvolvimento que torne possível à população do campo viver com dignidade. Inciso 2º. Para a abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo, estimulando a autogestão no processo de elaboração, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas das instituições de ensino. Artigo 12.
o exercício da docência na educação básica, cumprindo o estabelecido nos artigos 12, 13, 61 e 62 da LDB e nas resoluções número 3 de 97 e número 2 de 99 da Câmara da Educação Básica, assim como o parecer do Pleno Conselho Nacional de Educação a respeito da formação de professores em nível superior para a educação básica, prevê a formação inicial em curso de licenciatura, estabelecendo como qualificação mínima para a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o curso de formação de professores em nível médio na modalidade normal. Parágrafo único. Os sistemas de ensino, de acordo com o artigo 67 da LDB, desenvolverão políticas de formação inicial e continuada, habilitando todos os professores leigos e promovendo o aperfeiçoamento permanente dos docentes. Artigo 13. Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a educação básica no país, observarão, no processo de normatização complementar da formação de professores para o exercício da docência nas escolas do campo, os seguintes componentes. Inciso 1. Estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida individual e coletiva da região, do país e do mundo. Inciso 2. Propostas pedagógicas que valorizem na organização do ensino a diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas. Artigo 14. O financiamento da educação nas escolas do campo, tendo em vista o que determina a Constituição Federal no artigo 212 e no artigo 60 dos atos das disposições constitucionais transitórias, a LDB, nos artigos 68, 69, 70 e 71, e a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Lei 9.424 de 96, será assegurado, mediante cumprimento da legislação, a respeito do financiamento da educação escolar no Brasil. Artigo 15. No cumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 9.424 de 96, que determina a diferenciação do curso aluno com vistas ao financiamento da educação escolar nas escolas do campo, o poder público levará em consideração: inciso 1. As responsabilidades próprias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios com o atendimento escolar em todas as etapas e modalidades da educação básica, contemplada a variação na densidade demográfica e na relação professor-aluno. Inciso 2. As especificidades do campo observadas no atendimento das exigências e materiais didáticos, equipamentos, laboratórios e condições de deslocamento dos alunos e professores, apenas quando o atendimento escolar não puder ser assegurado diretamente nas comunidades rurais. Inciso 3. Remuneração digna, inclusão nos planos de carreira e institucionalização de programas de formação continuada para os profissionais da educação que propiciem, no mínimo, os dispostos no artigo 13, 61
62 e 67 da LDB. Artigo 16. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.